Ser a vida em povoados que eram montes de ruínas. A Sancho I sucede Dom Afonso II. Ele reinou pouco tempo, mas foi também um grande rei. É ele quem convoca as primeiras cortes, é ele quem publica as primeiras leis gerais. É realmente um rei que tem de enfrentar já as primeiras reações dos nobres, mas quando morre, quem sucede no trono é um filho dele, Dom Sancho II, que ainda é muito pequeno. Não sabemos a idade, a crónica só diz que estava na puerícia, quer dizer, era uma criança. Os nobres aproveitaram essa circunstância e o reinado de Sancho II é de facto tumultuoso, cheio de conflitos sangrentos, de guerras civis, de atos de violência sobre as vilas, sobre os concelhos, sobre as igrejas, sobre os celeiros e as adegas dos conventos. Bom, isto leva os representantes dos concelhos e os bispos a apresentar uma queixa ao Papa, dizendo-lhe: este homem não sabe governar, o país caiu realmente num inferno. O Papa acreditou nas queixas e todos os documentos que existem nos levam a crer que as queixas tinham razão. É um período infeliz, esse reinado de Sancho II. Por isso, o Papa era o Papa Eugênio IV, considerava-se o chefe de toda a cristandade, retirou o governo de Portugal ao rei Dom Sancho e entregou-o a um irmão mais novo, Dom Afonso, que vivia em França, casado com uma grande fidalga, Dona Matilde, que era condessa de Bolonha. Daí, ao nosso Dom Afonso, ficou para sempre o alcunha de o Bolonhês. Aliás, ele assinou sempre Conde de Bolonha, até que, é claro, depois de ser rei de Portugal, assinava como rei de Portugal. Dom Afonso vem de Paris para tomar conta do reino de Portugal, é bem recebido em Lisboa, mas Dom Sancho tenta resistir e há uma guerra civil que ensanguentou o país durante cerca de 2 anos, mas Dom Sancho foi vencido, teve que sair de Portugal, foi refugiar-se em Toledo, onde morreu pouco depois, e o bolonhês sobe ao trono é Dom Afonso III. Com o reinado do bolonhês, restabelece-se a paz e a organização no país. O povo é pela primeira vez chamado a tomar parte nas cortes. E estou-lhes a falar em primeiras cortes, aqui na cidade de Lamego, também ligada às cortes por uma lenda inventada no século XVII, que diz que foi aqui, em Lamego, que Dom Afonso Henriques reuniu as famosas cortes de Lamego, que realmente nunca existiram. Isso é uma lenda inventada por imaginosos cronistas. A lenda entrou, de certo modo, na história, porque houve muitos atos importantes da vida portuguesa, até a nossa independência, em que se falava no direito definido nas cortes de Lamego. Para falar no reinado de Dom Afonso III, nenhum lugar está mais indicado do que Leiria, porque, de qualquer forma, a única notícia segura que temos das cortes com representantes do braço popular são realmente essas cortes de Leiria de 1254. Pensa-se que as cortes estiveram reunidas na igreja de São Pedro. É a igreja cuja fachada românica podem ver atrás de mim. Fica aqui no sopé do Castelo de Leiria. É um castelo que tem coisas muito anteriores ao Dom Afonso III. Por exemplo, aquela parte central com a torre de homenagem, aquilo vem do princípio da monarquia, e também tem coisas muito mais modernas do que o Dom Afonso III. Aquela linda alcáçova com janelas debruçadas sobre o que hoje é a cidade, tudo isso é do tempo de Dom João I.
portanto, já dos princípios do século XV. Há muitas outras coisas que nos lembram a Revolução do Bolonhês. Por exemplo, a bandeira do rei até ao Dom Sancho II são apenas as 5 quinas em campo branco. Portanto, a hoste real ia atrás daquela bandeira. Mas o Dom Afonso III, o Conde de Bolonha, quando vem para o reino, tem que trazer uma bandeira que o distinga. Ora bem, ele tinha sido apoiado em França por uma tia materna, que era a Rainha Dona Branca de Castela, cuja bandeira era vermelha, toda bordada com castelos de ouro. Era isso que queria dizer Castela. O nosso príncipe sobrepõe a bandeira branca das quinas à bandeira vermelha dos castelos e deu o resultado que estão a ver. As 5 quinas rodeadas pela faixa dos castelos, que ainda hoje figura na bandeira nacional. Com Dom Afonso III, muitas coisas mudam em Portugal e um dos passos importantes é a conquista definitiva do Algarve logo em 1249. Notem que ele só era rei desde 48, porque é em 48 que morre em Toledo o rei Dom Sancho. Pois logo em 49 ele à pressa vai conquistar as últimas praças mouras do reino do Algarve. Porquê essa pressa toda? Bom, é porque realmente quem se considerava com direito a conquistar o Algarve era o rei de Leão e Castela. Aquilo ele entendia que era um direito dele. Por isso, quando os portugueses conquistaram aquelas praças, surgiu um conflito entre a coroa portuguesa e a coroa castelhana. Conflito que Dom Afonso III resolveu com uma extrema habilidade. Casou com uma filha, é certo, uma filha bastarda, Dona Beatriz, filha do rei de Castela, do rei Afonso X. E o rei de Castela, Afonso X, deu o Algarve ao primeiro neto que nasceu desse casamento. Portanto, esse primeiro neto vem a ser o rei Dom Dinis. Bom, quando o rei Dom Dinis cresceu, aquilo era um reino à parte, mas pertencia ao rei de Portugal, e foi assim que o Algarve se integrou na coroa portuguesa. Devo-lhes dizer que esta revolução que põe no trono bolonhês, a revolução de 1245-1248, é pouco conhecida dos portugueses. Tem muitos pontos de semelhança com a revolução que século e meio mais tarde vem a mudar também o destino nacional, a Revolução de 1383-1385. A razão porque uma é tão conhecida e outra tão pouco, creio que é só esta. A Revolução de 83-85 teve um escritor genial que a descreveu, que era Fernão Lopes, ao passo que a Revolução de 1245-48 não teve ninguém que lhe dedicasse uma crónica.